Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Africanos alojados no ginásio Costa Rodrigues preencheram ainda há pouco o formulário de pedido de refúgio no Brasil. Judiciário debate crimes contra a administração pública. Você vai ver ainda o que foi discutido pelos deputados na sessão plenária de hoje. E mais, imagem peregrina de São Francisco de Assis visita o plenário do Legislativo Estadual. É agora no Portal da Assembleia. No último fim de semana, um grupo de africanos foi resgatado de um barco à deriva em São José de Ribamar. De acordo com as informações passadas pelos sobreviventes, eles saíram da África em busca de melhores condições de vida no Brasil. Depois dos primeiros atendimentos médicos, eles estão alojados no ginásio Costa Rodrigues e nessa manhã preencheram o formulário de pedido de refúgio no país. 33 dias toda a família fica preocupada, graças a Deus, a gente chega aqui. Gente brasileiro, um abraço para todo brasileiro, porque eles mostram a gente brasileiro, gente boa. As palavras de Maktama Sarway, de 29 anos, são de agradecimento pela acolhida que teve no Maranhão. Ele é um dos 25 africanos que passaram mais de um mês atravessando o Mar Atlântico em busca de refúgio no Brasil. Após um enorme susto que durou cerca de 33 dias em mar aberto, finalmente o momento do alívio. O governo do Maranhão tem amparado os africanos de acordo com a legislação brasileira. Eles devem permanecer aqui no ginásio Costa Rodrigues até que a Polícia Federal conclua o processo. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular está se disponibilizando para receber doações. Nós estamos recebendo doações no prédio da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, fica ali ao lado do Henrique de la Roque, o prédio Clodomir Millet, segundo andar. Gabriela, que integra a equipe da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, aqui é intérprete voluntária. Nesta terça-feira, com a ajuda dela e de outros intérpretes, eles preencheram um formulário do pedido de refúgio. Nós estamos auxiliando eles para que eles façam a solicitação de refúgio. Esses formulários que eles estão preenchendo agora vão ser enviados para que eles deem início ao processo de serem reconhecidos como refugiados. Segundo o secretário Francisco Gonçalves, que tem acompanhado o caso de perto, também está descartado qualquer risco de vírus ou epidemia. Lamentavelmente, as pessoas não checam informação e começam a divulgar informação falsas que geram pânico na população e geram um tipo de reação negativa em relação às pessoas que chegam aqui no Brasil. Nesse caso, é importante informar que a Secretaria de Saúde tomou todas as providências, junto com o Corpo de Bombeiros, para fazer o atendimento imediato aos que chegarem e analisar o risco epidemiológico. Tanto que quem tiver observado pela televisão as imagens da chegada, estavam com máscara, estavam com uma série de medidas que são medidas padrões nesse caso. No segundo dia ainda, a Secretaria de Saúde manteve as investigações do risco epidemiológico, exatamente para proteger os que estavam chegando, mas também para proteger os que já a população local. A embarcação que transportava os africanos foi resgatada em alto mar no sábado por um barco pesqueiro cearense e levada para o cais de São José de Ribamar. Os imigrantes são de nacionalidades diferentes, do Senegal, Nigéria, Guiné e Serra Leoa. A Polícia Federal divulgou ontem em entrevista coletiva que cada um pagou entre R$1.000 e R$1.100 euros, o que equivale, na cotação de hoje, a cerca de R$4.800. A PF não divulgou os nomes dos 2 brasileiros que estavam na embarcação, mas eles foram presos e indiciados por tráfico internacional de pessoas. O destino final seria o sudeste do país. O serial killer José Vicente Matias, o Corumbá, está sendo julgado hoje em Alcântara, distante 18 quilômetros de São Luís. O julgamento é realizado no auditório do IFMA. O crime pelo qual ele é julgado é da turista espanhola Núria Fernandes Colada, de 27 anos. Ela foi morta a pauladas em 2005 em uma praia da cidade. Corumbá confessou ter assassinado 5 mulheres em vários estados brasileiros entre os anos de 1999 e 2005. 2 foram no Maranhão. Ele se passava por artesão para atrair as vítimas. O caso ganhou repercussão internacional. Corumbá está preso em Goiânia, onde cumpre pena de 24 anos por causa da morte da turista israelense
Katrin Haktov, e está no Maranhão para mais um julgamento. O avanço nas políticas públicas voltadas para o setor pesqueiro do Estado e o encerramento do tradicional festejo do Divino Espírito Santo em Alcântara repercutiram entre os deputados na sessão plenária de hoje. O repórter Joelson Braga tem as informações. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E na sessão desta terça-feira, o pequeno expediente foi aberto pelo deputado Júnior Verde. Ele repercutiu o momento do setor pesqueiro no estado do Maranhão e também tratou de visitas feitas às cidades no interior do estado. Nós tivemos uma agenda na região e destacando algo fundamental que foi nossa participação em várias iniciativas dos sindicatos de pesca do estado do Maranhão, de forma especial naquela região, no Baixo Parnaíba. Tivemos a oportunidade de participar em Duque Bacelar, de uma festa que já está sendo tradicional, a festa do pescador, do trabalhador, ali do Duque Bacelar. E eu quero parabenizar o companheiro Vaguinho, presidente do sindicato, que reuniu várias lideranças políticas, inclusive, na sua agenda positiva ali no município de Duque Bacelar. Uma festa que foi uma oportunidade de poder dialogar com os trabalhadores, de comemorar conquistas, mas de buscar realmente entendimentos no sentido de poder fortalecer ainda a luta tão necessária para garantir direitos dos pescadores de Duque Bacelar e de Coelho Neto. Logo em seguida foi a vez do deputado Wellington do Curso usar a tribuna e repercutir os festejos do Divino Espírito Santo na cidade de Alcântara, que foram encerrados no último fim de semana. No último final de semana fizemos uma visita à cidade histórica de Alcântara. E ao visitar a cidade histórica de Alcântara, coincidentemente, era também comemorado o festejo do Divino Espírito Santo, uma das maiores festas religiosas do Brasil. E a cidade histórica de Alcântara recebe muitos turistas, muitos visitantes, não só do estado do Maranhão, não só de outros municípios do estado do Maranhão, mas de todo o Brasil. Este, portanto, foi o resumo da sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9 e também por meio da internet em nossas redes sociais. Eu volto com você. Representantes do Poder Judiciário e da Segurança Pública participaram ontem da terceira edição do Seminário de Improbidade Administrativa. O evento faz parte do projeto Maranhão contra a Corrupção, que tem como objetivo debater a legislação atual e o combate aos crimes contra a administração pública. Esta foi a terceira edição do seminário que busca refletir sobre os novos caminhos que nortearão a justiça no combate a crimes de corrupção no Estado. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão lembrou que a tarefa não cabe apenas ao judiciário, mas necessita do esforço de toda a sociedade. Hoje, improbidade é um tema que não está somente restrito ao Poder Judiciário, mas a toda a sociedade. É exatamente o que nós estamos fazendo como presidente do Tribunal, dando ênfase neste mandato, para que realmente nós possamos não só enfatizar, mas trazer uma cultura de que a improbidade não deva mais permanecer. As pessoas, os homens públicos, no seu exercício do mundo, devem ter exatamente essa dimensão. O seminário faz parte das ações do Projeto Maranhão contra a Corrupção, encabeçado pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, em parceria com outros órgãos. A corrupção retira direitos básicos da população e, por isso, precisa ser enfrentada, como lembrou o Procurador-Geral de Justiça em exercício. Esse tipo de ação traz um enorme prejuízo para a sociedade. Traz, inclusive, a negação de direitos que são fundamentais, como a implementação na área da educação, saúde, saneamento básico. Na hora que você desvia o dinheiro, deixa de aplicar nessas áreas que são fundamentais e prejudica, evidentemente, a prestação de serviços básicos ao cidadão. O seminário realizado aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa marca o início de um mutirão que irá julgar ações de improbidades administrativas e crimes contra a administração pública. O mutirão se estenderá até o dia 1º de junho. Em 2016, foram 2 semanas de mutirão. 1.500 processos foram movimentados e 216 sentenças foram proferidas. O combate sistemático de crimes contra a administração pública tem surtido efeito,
como lembra este juiz, um dos organizadores do seminário. Aqui nos anos anteriores nós já tivemos centenas e centenas de gestores julgados, uma média de 70% a 75% de condenações, mas também tem aqueles que são acusados e são absolvidos, algo em torno de 30% aproximadamente, 25%. Então, o importante é que o judiciário julgue para dizer, condenar quem precisa sofrer condenação e, naturalmente, absolver aqueles que foram injustamente acusados. Durante o seminário, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil ministrou palestra e destacou pontos importantes que contribuem para a efetivação de operações no combate à corrupção no país, tendo como ponto de partida o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado sempre foi o grande problema das operações. O foro privilegiado sempre foi o grande problema das operações. E eu vou explicar isso para vocês. Como foi feito na Lava Jato? Por que deu certo uma Lava Jato? Deu certo uma Lava Jato porque o processo foi separado. Quem não tinha foro privilegiado ficou em Curitiba e quem tinha foro foi para o Supremo. Isso foi a grande medida, e eu reputo, a fundamental para que a Operação Lava Jato tenha tido sucesso. Veja no próximo bloco, o Ministério da Saúde lança campanha nacional de incentivo à doação de leite materno. E mais, plenário da Assembleia recebe peregrinação da imagem de São Francisco de Assis. O portal da Assembleia volta em 1 minuto. O Ministério da Saúde lançou na última sexta-feira a campanha nacional Doe Leite Materno, ajude quem espera por você. A ideia é incentivar em todo o país mães que amamentam a serem doadoras, ajudando a ampliar o volume de leite coletado e distribuído a recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Na capital, o estoque do banco de leite do Hospital Materno Infantil está abaixo da média. No Brasil, apenas 60% dos recém-nascidos prematuros e abaixo do peso, internados em UTI neonatais, conseguem alimentação nos bancos de leite. É uma quantidade muito grande de bebês que não consegue contar com esse alimento tão importante. Por isso que as campanhas de amamentação e doação são frequentes. Na última sexta-feira, teve início mais um movimento nacional para incentivar a doação. Essa campanha ela é realizada através da mídia, através da divulgação, da panfletagem dentro da própria unidade, dentro das maternidades, onde a gente vai estar incentivando a mãe a doar esse leite para o bebê que não tem capacidade de se alimentar diretamente no seio da mãe. São crianças prematuras, de muito baixo peso, internadas nas unidades intensivas, na UTI das maternidades. Apenas 41% das mães amamentam exclusivamente até os 6 meses e nem todas têm a sensibilidade de doar. Por isso, o estoque do banco de leite está baixo. A expectativa é que a partir dessa campanha a gente tenha um aumento, que as mães elas entendam que esse leite ele é fundamental para a criança que está internada. Essa criança internada na UTI ela vai ter mais chances de se recuperar, ela vai ter mais proteção contra as diarreias, infecções e alergias. E esse leite, ele é fundamental não só para alimentar a criança, mas para fornecer as substâncias imunológicas que ela precisa para se recuperar desse estado clínico grave. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. E o banco de leite ainda faz a coleta domiciliar, proporcionando comodidade às mães. Só é preciso ter cuidado na hora da coleta para evitar a contaminação. Caminhoneiros que trafegam pelas rodovias maranhenses fizeram um protesto na manhã de hoje na BR-135 em São Luís, na BR-010 em Imperatriz e também na BR-316 na cidade de Caxias. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, eles aderiram a uma manifestação nacional por causa da alta do óleo diesel. No meio da manhã, o trânsito foi liberado. A Petrobras anunciou que o preço deste tipo de combustível deve cair 1,54% nesta quarta-feira. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do diesel nas bombas já acumula alta de 8% no ano.
O plenário Najib Aikel da Assembleia recebeu a peregrinação da imagem de São Francisco de Assis. A relíquia já percorreu o Ceará e o Piauí e agora chegou a vez do Maranhão fazer parte da rota religiosa. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, deu pausa nas atividades do plenário para receber o relicário. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, a sessão foi suspensa pelo presidente Otelino Neto para receber a imagem e relicário do Santo da Humildade e da Pobreza, além de protetor dos animais. A relíquia da imagem de São Francisco de Assis chegou ao Maranhão no dia 16 de março, pela cidade de Timon, depois de peregrinar pelos estados do Nordeste. O Poder Legislativo Estadual foi a primeira instituição na capital a ser visitada pelo relicário. A iniciativa é da Ordem Franciscana Secular do Brasil, que está realizando a peregrinação pelo país e aqui no Maranhão vai percorrer 67 comunidades franciscanas. Momento importante para nós. Agradecemos aqui a gentileza da coordenação que trouxe a relíquia de São Francisco de Assis e que rogamos que ele nos dê a sabedoria necessária para que nós possamos conduzir os nossos trabalhos, ao mesmo tempo que a tranquilidade, a paz, que é o que nós mais precisamos neste momento porque passa o Brasil, de tolerância, de tranquilidade, para conseguirmos superar as diferenças, recuperar o crescimento e voltarmos a viver com a paz que merecemos. Os deputados presentes na primeira sessão plenária da semana defenderam a importância de manter viva a fé católica com os ensinamentos de São Francisco de Assis. É importante, eu sou católico, tenho uma fé católica e eu acho que esses pontos, principalmente quando vem de qualquer religião a essa casa, tem que ser muito bem recebido, muito bem tratado, e é essa lógica que a casa, o presidente Otelino e todos os deputados têm usado. A gente ter frequentado por todas as pessoas que vêm a essa casa prestar uma solidariedade ou qualquer solicitação. O lugar mais propício para receber a imagem, para receber a ordem e principalmente o que pregava São Francisco, né? A paz, a união, onde houver ódio, que a gente possa levar o amor. E o amor que possa realmente reinar no nosso país, reinar no nosso estado, reinar na nossa cidade e que Deus possa abençoar e proteger a todos. A imagem relicário de São Francisco de Assis vai percorrer as 11 comunidades franciscanas de São Luís e cumpre a partir dessa semana uma longa agenda de visitas a várias instituições na capital. Nós estamos desde o dia 16 de março peregrinando pelo estado do Maranhão em preparação à celebração de 800 anos de fundação da Ordem Franciscana Secular no mundo todo, fundada por São Francisco de Assis para a vivência da espiritualidade franciscana no meio da sociedade como leigos e leigas. No plenário da casa, a visita da imagem de São Francisco de Assis foi uma pausa nas atividades parlamentares, fortalecendo a fé cristã. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e até amanhã.